Bom, continuando, vamos falar sobre análise financeira, agora o aspecto de liquidez. Vamos relembrar. Os índices desse grupo de liquidez mostram a base da situação financeira da empresa. Uma empresa com bons índices de liquidez tem condição de ter boa capacidade de pagar suas dívidas. Dívidas de curto prazo faz mais sentido porque quando a empresa pretende ter um indicador de liquidez, ela pretende quitar as suas dívidas. Nós temos um conjunto de quatro conhecidos, mais famosos, quatro indicadores de liquidez. Neste momento, o professor vai explicar o indicador de liquidez corrente, tá? Esse é o mais importante para o momento. Mas nós temos também indicador de liquidez geral, indicador de liquidez seca. O que é secar a liquidez? É tirar o item dentro do passivo, do ativo circulante, de menor liquidez. Qual é o item de menor liquidez? O item que se converte em dinheiro bem depois, dentro do ativo circulante. Qual é? Muito bem, estoque. Não sei se você acertou, né? O estoque é o item de menor liquidez. Tanto que quando a gente olha no balanço patrimonial, no ativo circulante, você tem, primeiro, caixa e bancos, maior liquidez. Caixa ou equivalente de caixa. Depois, aplicações financeiras com prazo certo. Depois, contas a receber. Só depois é que você tem um estoque. O professor falou contas a receber genericamente, porque pode ser vários tipos de contas a receber, algumas com vencimentos antes e outras depois. Mas o fato é que a conta a receber normal, ordinária, ela só nasce com a venda do estoque. Quando o estoque entra em produção ou quando é vendido o produto que está em estoque. Daí que nasce a conta a receber. Daí porque o estoque é o item de menor liquidez do ativo circulante. E, portanto, secar a liquidez da empresa, a liquidez seca, é tirar o item menos líquido. Então, está aqui a continha índice de liquidez seca. Esse índice também é muito importante. Você diminui do ativo circulante o valor de estoques e divide pelo passivo circulante. Tá certo? E existe um outro indicador, também chamado de índice de liquidez imediata ou índice de liquidez absoluta, em que você só considera no cálculo as disponibilidades e aplicação financeira temporária, e divide pelo passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo. Mas vamos voltar ao que interessa aqui, porque aqui é a nossa empresa A e B, agora o professor colocou os dados do ativo, né? Era 1.000, né? Igual o endividamento, já analisamos. E agora botamos a empresa A com esse ativo, 280 de ativo circulante, 20 de ativo realizável de longo prazo, e imobilizado, que seria o ativo não circulante, né? Desculpa, seria uma parte do ativo não circulante, que é a parte que menos gira, né? De 700. Essa empresa aqui não tem realizável de longo prazo, também tem imobilizado 700, e o ativo circulante está 300. Maior do que o ativo circulante da empresa A. Mas, quando a gente vai calcular o índice de liquidez corrente, vamos colocar aqui, índice de liquidez corrente, né? Aqui e aqui, índice de liquidez corrente. Nós vamos dividir o ativo circulante. Quanto é o ativo circulante da empresa? O ativo circulante 280 pelo total do passivo circulante dessa empresa, que é 200. E vamos chegar à conclusão, um número chamado 1,40. Você viu que ao calcular os índices de endividamento, foi apresentado o resultado em percentual, porque é mais fácil a compreensão, né? 40% do ativo é dívida, 57% do ativo é dívida, né? Nesse caso, a gente não converte em percentual, a gente deixa o valor absoluto, porque a leitura do resultado é mais interessante fazer a leitura com um valor absoluto, embora não haja problema a gente colocar 140%. Tá? Qual é a leitura do índice de liquidez corrente da empresa A? A leitura é, para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa A tem R$1,40 de bens e direitos de curto prazo. Vou ler de outra forma.
para cada R$ 1 de passivo circulante, a empresa A tem 1,40 de ativo circulante. Então, o ativo circulante é 40% maior do que o passivo circulante. Captou? Vamos fazer da empresa B. A empresa B tem um ativo circulante maior, de 300, mas o passivo circulante também é maior, 390. Opa! E é ainda um problema, porque tem mais passivo circulante do que ativo circulante. Essa empresa, o resultado de 370 dividido por 390 é 0,77. Opa! Então, essa empresa B, ela tem, para cada R$ 1 de passivo circulante, ela tem só 77 centavos de ativo circulante. Para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, ela tem apenas 77 centavos de bens e direitos de curto prazo. Na empresa B, como o índice de liquidez corrente é abaixo de 1, ou seja, essa empresa tem um capital circulante líquido negativo, essa empresa B tem dificuldade financeira, está numa situação financeira difícil, tem um índice de insolvência, ou seja, de perspectiva de falir, maior. Porque se olhar no horizonte de 1 ano, os próximos 12 meses, você sabe que tem dívidas a vencer superiores aos bens e direitos de curto prazo. Vejam, bens e direitos de curto prazo, caixa, equivalente de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e estoque. Tudo está ali dentro e não é, se liquidar tudo aquilo, transformar em dinheiro, não consegue pagar toda a dívida de curto prazo que vence até 1 ano. Ou seja, uma empresa que sinaliza uma situação financeira difícil, com perspectiva de falir, a gente chama, com insolvência técnica, ok? É assim que a gente fala. A empresa A já tem uma situação de liquidez confortável, tem uma situação financeira, tem capacidade de honrar as dívidas de curto prazo. Isso numa análise bem simplificada. É óbvio que isso você, durante o curso de administração financeira, de administração e administração financeira, você vai estudar formas mais aprofundadas de chegar nesses valores e ter uma posição mais precisa dessas situações. Bom, então, é isso aí. Acabamos a explicação da análise financeira da empresa e agora, na próxima videoaula, nós vamos fazer um exercício. Vamos pegar esse balanço patrimonial, já está um pouco atrasado, depois a gente faz um com um balanço patrimonial mais recente, desse da Bunge, porque esse aí está no livro do José Carlos Marion, e o professor já fez uma explicação sobre esse balanço nas videoaulas precedentes. Então, agora nós vamos olhar ele, né, especificamente no balanço patrimonial e vamos analisar a liquidez e o endividamento da Bunge aqui no exercício de 2008, né? Não é no exercício de 2008, na verdade, esse balanço foi editado, foi verificado no dia 28 de março de 2008, né? E aqui a gente então tem, olha só, a gente vai olhar para o total do ativo circulante, quanto era em 2006 e quanto é em março de 2007. Nós vamos olhar para o total do passivo circulante, quanto era no final de 2006 e quanto é nesta data de 2007. Né? Vamos olhar a dívida total somando o passivo circulante com o passivo não circulante ou passivo exigível de longo prazo, que está aqui e está aqui. Tá? Isso será feito agora, em seguida, na próxima videoaula.